Nós estamos numa campanha que fala sobre o despertar e o despertar de uma responsabilidade. E aqui o tema fala sobre Esther. O versículo, a chave, base desta campanha está baseado no livro de Esther. E no momento em que Esther passa por esta situação, contextualizando, o povo judeu que tinha sido levado cativo, agora o Império Persa, tomando o território, permite que os judeus possam voltar para sua cidade. Porém, nem todos retornam. Alguns ali já tinham feito casas, já estavam até mesmo habituados àquela situação e permaneceram. E provavelmente os pais de Esther foram um desses que ali permaneceram. Então, agora Esther, uma menina que a palavra diz que ela era órfã. E é interessante que não fala que ela era órfã de pai, ou ela era órfã de mãe. Ela era órfã de pai e de mãe. Às vezes a gente olha para a nossa vida e pensa que só a gente tem luta, só a gente tem provação, só é difícil para mim, só acontece comigo. Mas a Bíblia diz que essa menina, ela era órfã de pai e de mãe. Hoje em dia, um jovem ser órfão de pai e mãe é uma situação difícil. E hoje, talvez ele consiga um Bolsa Família, uma ajuda do governo, até mesmo uma ajuda da igreja, de associações. Naquela época, imagina a dificuldade que era você ser órfão. Mas o interessante é que, naquela situação, Deus preparou o Mardoqueu na vida de Esther. Aquele homem, ele pega Esther, que ainda era Hadassah, e toma ela como filha. A palavra de Deus diz que ele pega e toma ela como sua filha. Aquela menina, ela ficou órfã de pai e de mãe, mas Deus já tinha preparado um pai que a levaria até o caminho do rei. Aquela menina, ela estava num ambiente totalmente desfavorável para o futuro que ela viveria. O que nós aprendemos com isso? Que não importa o seu hoje, não importa se talvez você olhe e você pense: Deus, eu me encontro em uma escassez, eu me encontro em uma terra sequíssima. Talvez seja o dia de hoje que Deus vai levantar alguém como um pai para cuidar de você e te levar até o caminho do rei. Então, ele pega e toma ela como uma filha. O nome Hadassah significa murta. E murta é uma planta, típica da Palestina. E o interessante é que esta planta, quando amassada, quando esmagada, ela exala um perfume além do que ela já exalava. Meu Deus. A murta é uma planta que ela já exala um bom perfume. Mas quando ela é esmagada, aí que o seu perfume fica mais forte. Como que você, sendo esmagado, você consegue exalar algo melhor ainda? Senhor. Então aquela menina tão nova, que já havia passando por tantas necessidades na sua vida, uma menina agora órfã,
mas com um nome chamado Hadassah, que é o significado dessa planta, que mesmo esmagado, mesmo imprensado, consegue exalar o seu melhor perfume. E quando aquela planta ela é esmagada, sai dela um óleo que começa a escorrer sobre ela. Irmãos, olha como que é tremendo os mistérios do Senhor. Esta menina já cresceu com um significado. Deus já sabia o que ela iria enfrentar. Deus sabe o que eu preciso passar. Deus conhece a tua aprovação. Deus conhece as suas dores. Deus sabe o que você vai enfrentar daqui para frente. E às vezes olhamos para a nossa situação e pensamos: Deus, será que eu consigo extrair algo de bom? Senhor, será que desta situação, será que da minha vida consegue sair algo de bom? Mas esta menina nos mostra que sim. Mesmo você sendo esmagado, mesmo você sendo ferido, mesmo vindo as provações, você precisa exalar o bom perfume de Cristo. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. É neste momento que estamos passando pela provação que nós mostramos quem somos. Porque se você pegar uma rosa pelos galhos, simplesmente pegar e amassar, você vai ser o quê? Ferido. Porque ela é cheia de espinhos. Será que nós estamos sendo como rosa ou como murta? Será que diante das tribulações, diante das adversidades, estamos produzindo espinhos ou produzindo o óleo que exala o bom perfume do Mestre? Aleluia! Então você imagina você numa situação difícil e falar: Sueli, eu estou passando por uma prova e você quer que eu exale o bom perfume de Cristo? Então ali Esther, que antes, no caso seu nome de origem é Hadassah, ela é cuidada pelo seu primo, que a toma como filha. E como eu havia falado, havia ali um rei naquela província, no caso eram 124 províncias, e uma das capitais era Suzã. E ali o rei, ele promove uma festa, que essa festa leva 180 dias. Imagina, hoje em dia você fazer um dia de festa já é algo cansativo. Você produzir que o seu filho vai fazer 1 ano, 2 anos, 1 ano antes você prepara a festa. E no dia da festa são horas que te desgastam. Então você imagina 180 dias de festa. A preparação que foi necessária para aquele banquete. E naquele banquete ficou dividido, homens de um lado e mulheres de outro, nos dias de festa. E era também uma festa, era algo de costume. Tinha também toda a questão política e social ali. Então o rei, ele queria se aparecer, ele queria mostrar que ele era rei para a sociedade. E ele começa a beber e muito alegre, o que ele faz? Ele chama a sua primeira esposa. E ali ele pede que ela dance, ele pede que tragam ela para a presença dele, porque ele queria que ela dançasse na frente dele. E o que ela faz? Ela rejeita o chamado do rei. E ali ele, muito irado, ele pega aquela mulher e tira, me fugiu a palavra, tira ela de como rainha. E depois disso ele fica só. Porque passa-se alguns anos e ele sente
com a necessidade agora de ter uma esposa. E quando ele sente essa necessidade, ele pede para que preparem meninas para que ele possa casar. E a notícia se espalha. Então, quando o tio de Esther fica sabendo disso, o que ele faz? Ele pega essa menina e ele a leva. E quando ela chega naquele, podemos dizer que um harém, porque eram várias mulheres, aquele rapaz que estava responsável pelo aquele local, por aquelas meninas, por fazer hoje, dizendo, um recrutamento, ele olha para Esther e ele vê algo diferente. Ele se encanta por ela. E aí a gente pode lembrar do significado do seu nome. Então, quando ela chega, ela já faz a diferença. Porque é aquela pessoa que exala o bom perfume, aonde ele chega, ele faz a diferença. Se você passar um bom perfume e você chegar num ambiente fechado, talvez alguém vai falar, nossa, você está cheirosa, nossa, você está cheiroso, que perfume é esse? Mas aqui é uma verdade espiritual, porque nós, aonde chegamos, exalamos o bom perfume do Mestre. Meu Deus. Então, passa-se, no caso, mais ou menos 4 anos, e aí o rei pede que faça essa varredura, porque ele precisa e ele quer uma esposa agora. Então, Esther, ela é chamada e o seu nome mudado, para que a sua verdadeira identidade, não seja revelada. E agora ali ela é chamada de Esther. E ela entra num período de preparação, não somente Esther, mas todas as meninas. E essa preparação levava mais ou menos 1 ano. 6 meses era óleos, era banho de óleos que elas ficavam ali tomando, e os outros 6 meses com especiarias. E quando elas se colocam na presença do rei, Esther, ela é escolhida. Aquela menina que era órfã, aquela menina que não tinha pai, que não tinha mãe, agora se encontra como rainha. Meu Deus. É interessante que essa menina, a gente consegue perceber que ela era uma mulher obediente. Porque ela era órfã. E ela era obediente a quem a cuidava. Porque o seu primo, quando a leva, ela pega e ela vai. O seu nome é mudado e ela ali aceita. Ela é levada para aquela preparação e ali ela fica. A obediência faz muita diferença na nossa vida. Às vezes uma coisa muito simples pode mudar todo o curso da nossa vida. Toda uma trajetória. Eu falo muito para minha filha, obediência não pede explicação. Você só obedece. A gente não vê essa menina, não, mas por que eu não posso? Não, mas por que eu se descobrir quem eu sou? Não, mas por que ela pega e ela obedece e ela vai? Às vezes o Senhor nos coloca em um ambiente, em um local que a princípio nós não conseguimos o que? Entender o propósito. Mas o que nós precisamos fazer é obedecer. Precisamos obedecer. Se queremos, se precisamos, se desejamos receber o favor do Senhor, precisamos obedecer em primeiro lugar. Se desejamos ter vitórias, precisamos obedecer. Nós vemos que ela chegou aonde chegou porque ela obedeceu. Nem sempre obedecer vai ser fácil. Nem sempre a nossa vontade vai ser obedecer no primeiro momento.
Talvez você está pensando, eu não vou obedecer a sua ordem que Deus está me dando. Não, mas o que Deus está falando para eu fazer é muito difícil. Não, mas Senhor, é comigo mesmo? Porque às vezes Deus fala assim, Senhor, é comigo mesmo? Será? Senhor, será que sou eu? Não, Deus, eu não estou entendendo. Talvez no primeiro momento você esteja pensando que não. Mas Deus ainda está te dando a chance de olhar e dizer sim. Receber um favor do Senhor exige obediência. Meu Deus. Exalar o bom perfume não tem a ver com temperamento. Porque às vezes você olha uma pessoa que é mais alegre, que é mais comunicativa, né? Não tem nada a ver com temperamento, com personalidade. Às vezes nós julgamos por conta que a pessoa é mais tímida, ou a pessoa é mais falante, ou a outra é mais séria, ou a outra é mais alegre. Receber o favor do Senhor, exalar o bom perfume do mestre tem a ver com caráter. É um caráter inabalável. Mesmo que diante da sociedade, assim como aconteceu com Radassa, o seu nome foi mudado, mas o caráter permaneceu o mesmo. Então ali Esther, que era órfã, exilada, agora ela é rainha de 127 províncias. Um dos maiores impérios da antiguidade. Quantas pessoas mais ou menos tinha ali? Cerca de 25 a 50 milhões de pessoas. É muita gente. Então você vê uma menina que não tinha ninguém, somente um primo. Agora ela é rainha e dona de tudo isso. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Só Deus que faz isso. Só Deus que pode fazer isso. E agora, aquela menina se encontra no palácio. 5 anos de tranquilidade. Quem não quer tranquilidade? Alguém quer luta? Alguém quer provação? Não. Como a irmã Vânia contou no domingo, acho que foi domingo, sobre acordar de madrugada e orar. Quem quer? Você quer deitar na cama, se embrulhar lá no teu edredom e apagar, acordar só no outro dia. Esther ficou assim 5 anos desfrutando do bom e do melhor. Ela recebeu o favor antes de ser rainha, só por conta da sua beleza, só por conta da essência que ela tinha. Então imagine ela dentro do palácio como rainha. O que aquela mulher recebeu? Então ela ficou ali 5 anos desfrutando. Porém, chega o dia da responsabilidade. Chega o dia do chamado à responsabilidade. Agora, tem um decreto. Todos aqueles que passarem diante de Amã precisam se curvar. E Mardoqueu não se curvava, porque ele servia a Deus e Amã não. É interessante que este homem nos traz um ensinamento de humildade. Porque ele poderia pensar assim, fui eu que coloquei ela ali. Se não fosse eu, que ela era uma órfã, não tinha ninguém. Se não fosse eu, imagina. Mas em nenhum momento nós vemos este homem se exaltar, se vangloriar. E ali ele fica do lado de fora. Ele pega aquela que ele cuidou, que ele tomou como filha. Ele vê que ela está lá dentro e mesmo assim ele continua servindo ao Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quantas das vezes Deus coloca
coloca uma barreira entre nós e a nossa bênção, porque Ele sabe que se você receber antes do tempo, você vai se curvar, assim como muitos se curvaram. Às vezes nós queremos tanto, pedimos tanto, e o Senhor está falando, não é o momento, porque se você receber, você vai se curvar. E agora existe o que? Uma oposição. Então você imagina, existe um decreto, e a palavra do Senhor diz que Mardoqueu ficava sempre ali à porta do palácio. Então ele era um homem que estava sempre sendo visto. E ele não se importava de ser visto sem se curvar. Assim como Daniel. O que ele fez? Ele continuou o mesmo. Ah, não pode mais orar? Abre a janela que eu vou continuar o mesmo. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes perdemos batalhas porque não conseguimos manter a constância. Muitas das vezes o que nos falta é constância, é resiliência. Eu não posso, mas eu vou continuar orando. Eu continuo o mesmo. Eu permaneço inabalável. Quantas pessoas, irmão, me ajuda em oração, porque eu comecei a fazer uma campanha, e aí começou a se levantar de um lado, e começou a se levantar de outro. Permanece o mesmo. Não se curve diante do teu inimigo. Não se curve. Então ele ali, ele continua o mesmo, inabalável. Então, diante dessa decisão, o que ele faz, Amã? Ele traça o que? Um plano. Ele traça um plano para quê? Para exterminar o povo judeu. Verdadeiramente era uma chacina. E aí o que ele faz? Ali é preparado, irmãos, uma forca. Existe um dia estabelecido. Ele entra na presença do rei. Ele faz todo aquele planejamento para destruir o povo de Deus. E os judeus tinham dia e hora certa para morrer. Uma forca de quase 23 metros, irmãos. Forca é morte lenta. Porque a pessoa que é enforcada, ela não morre tão rápido assim. Ela ainda fica ali um tempo agonizando. Então você imagina a cena de todos aqueles judeus ali morrendo, cada um ao seu tempo. Que coisa horrível. Que humilhação. Porque o adversário da nossa alma, ele age assim. Ele não só quer matar, ele quer envergonhar. Por isso que nós precisamos ter cuidado. Por onde passamos, com quem conversamos, por onde estamos olhando ou ouvindo ou falando. Porque pode ser que seja uma forca preparada para a tua vida. E além de te levar à morte, vai trazer humilhação. Humilhação. Muitas das vezes não conseguimos entender isso. Ciladas que são armadas não só para te matar, mas para te humilhar. E humilhar quem está à sua volta. Quantas vezes Satanás, ele trama contra uma família e usa um membro daquela casa, trazendo ali a ele uma morte espiritual e uma vergonha. E muitos falam, não consigo nem mais aparecer na igreja. Por quê? Não porque meu filho fez tal coisa. Não porque meu esposo ou minha esposa. Não porque o meu pai ou porque a minha mãe. Além de matar, ele quer trazer vergonha e humilhação. Mas o interessante é que nos versículos que nós lemos diz assim, no 4, 3 e 4.
e em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto com jejum e choro e lamento. E muitos estavam deitados em saco e em cinza. Ali não era só Mardoqueu. Aonde a notícia chegava, muitos dos judeus estavam orando e chorando e se lamentando. E aconteceu um despertar dentro do palácio, mas antes já existia um povo chorando, jejuando, se lamentando. Aleluia. Se Deus te usar para livramento, não tome a glória para você. Talvez já exista um povo orando, chorando, buscando, pedindo a Deus um livramento, e você só é o canal. Meu Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Já existia um povo chorando, já existia um povo lamentando. Verso 4: Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos e fizeram-lhe saber o que a rainha muito se doeu. Então ela soube e ela muito se doeu. Enquanto muitos estavam orando e jejuando, ela só sentiu uma dor. Por quê? Ela estava no palácio. Estava tranquilo. É verdade, irmãos. Ela não tinha ainda despertado. Porém, já existia um povo que estava orando, jejuando e se lamentando. E o que ela faz? Ela pede que leve roupa para Mardoqueu. Mas ele não aceitou. E depois, nós lemos lá no verso 13 e 14, que é o tema-chave desta campanha. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás. É como se não é porque tu está aí sentada, água, sombra, que tu vai escapar. Mas escapar mais do que todos os outros judeus. Ele está olhando para Ester e está dizendo assim: lembra de onde você saiu, Radassa? Lembra que antes de tu ser Ester, você era Radassa, mesmo amassada, exala um bom perfume. Deixa o mestre te amassar. Aleluia. É como se ele estivesse dizendo assim para ela: tu é Radassa, tu está aí dentro, mas tu faz parte do mesmo povo. Lembra que tu era órfão? Tá achando que tu vai escapar? Meu Deus. Deus da minha vida. Às vezes olhamos para a nossa vida, irmãos, e achamos que estamos na vantagem. Tá tudo muito bom para mim. Para que eu vou orar? Para que não? Ai, senti uma dor, mas tudo bem. Até que Deus levanta mais uma vez quem Ele levantou lá atrás para colocar ela lá dentro. Aquele que levantou, aquele que impulsionou aquela mulher para entrar no palácio, é o mesmo que é levantado para despertar aquela menina e dizer: Radassa, lembra de onde tu veio? Lembra da tua raiz? Lembra de onde Deus te tirou? Versículo 14 diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, a qual o tempo que o povo está precisando de você, mas se você se calar, socorro e livramento da outra parte virá para os judeus. Irmãos, às vezes a gente lê e não consegue entender a profundidade disso aqui. A palavra do Senhor diz que existia
tinha um dia, que era o dia 13 de Adar. Que interessante, pastor, é 13 de março, como o dia de hoje, tá? 13 de março. Era o mesmo dia que estava programado para a forca dos judeus. Então você, sabendo que tu vai morrer, que não tem ninguém por você, Mardoqueu é um exemplo de fé. Que homem cheio de fé! Meu Deus! Eu preciso da fé deste homem, porque ele olha para a última esperança que ele tinha na terra, que era Esther. E Esther está olhando para trás, querendo recuar. Ele diz: é mesmo? Tu vai recuar aí dentro do palácio? Não tem problema não. Acabou aqui na terra, vai vir livramento do céu. Mas os judeus serão livrados hoje. Quando o teu recurso terreno acabar, faça como Mardoqueu. Socorro e livramento de outra parte virá. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que te colocou aí dentro, Esther. Que fé é essa? Que fé é essa, irmãos? Que coisa maravilhosa. Este homem também, ele sofre desse despertar, porque ele entende como responsabilidade dele, porque foi ele que colocou ela ali. Ele foi um canal, ele foi uma ponte que Deus usou na vida de Esther. E ele olha para ela e diz: socorro e livramento virá para os judeus, mas tu e a tua casa e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe ele pega, ele dá aquela lapada nela, mas aí no final ele diz: mas quem sabe? Quem sabe? Se arrependa. Quem sabe a oração e o jejum dos judeus que estão espalhados na província começa a fazer efeito no teu coração, Esther. E tu se levanta, se desperta e faz o que é para você fazer. Se para tal tempo como este chegaste a este rei. Aqui ele faz uma pergunta a ela. Então Esther, que torna-se a dizer a Mardoqueu. Então disse Esther, que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai. Agora você não vai ser só uns judeus que estão espalhados pela província orando. Eu quero todos. Se a oração dos poucos que estão espalhados começar a fazer efeito no meu coração, imagina se todos os judeus orar. Vai tocar no coração do rei, eu tenho certeza. Era isso que ela estava falando. Irmãos, eu tenho certeza que a oração e o jejum do pastor está surgindo efeito nesta congregação. Mas imagine a oração e o jejum de toda a congregação. Qual o efeito que vai surgir neste bairro? Aleluia! O Senhor trabalha na união. Quando unimos a nossa fé. Aí ela diz: vai, ajuda todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Porque a lei era que o rei deveria chamar, não a pessoa se apresentar. Então quem se apresentasse diante do rei sem ser chamado poderia ser morto. Esther, através do despertar, ela
ela se levanta e ela jejua, e aí ela vai. Irmãos, eu imagino o medo desta menina. Eu imagino o medo desta mulher para se apresentar diante do rei. Mas ela declarou: se perecer, perece. Existe uma frase mais ou menos assim que alguns lutadores utilizam, né? Quando entra no ringue: se eu morrer, pelo menos eu lutei. Como é que você vai fazer para acabar com essa situação que está acontecendo na sua casa? Irmão, eu não sei. Mas eu sei que tu tem que entrar no ringue. Ah, mas irmão, eu não sei como que tu vai fazer. Qual é a estratégia que Deus vai te dar? Mas você precisa se colocar na posição. Se desperta hoje. Começa a jejuar hoje. Se tu não conseguir fazer sozinho, faz igual Esther. Proclama o jejum. Chama o irmão, chama o marido, chama o filho. Eu tenho certeza. Livramento e socorro virá. Livramento e socorro virá. Aleluia, glória a Deus. Tu és lindo, meu Deus. Eu lembro, irmão, que quando meu pai ficou internado no Pedro II, algumas pessoas começaram a falar que ia orar e falaram assim: vamos fazer um relógio de oração. E saíram de pessoas assim, que eu nem sei de onde, irmãos e irmãs de diversas igrejas, e mandavam mensagem: eu fiquei sabendo do seu pai, ele está orando. Eu estou sabendo que nós estamos orando, eu estou sabendo que nós estamos orando. Irmãos, quando ele ficou internado, eu não vou esquecer isso que aconteceu. Eu falei assim: Jonathan, eu preciso levar a Bíblia para aquele lugar. Eu preciso levar a Bíblia para o meu pai. Eu preciso levar a Bíblia. Eu preciso levar a palavra para ele. Era 10 horas da noite. Não tinha horário de visita, irmãos. Eu cheguei lá no Pedro II. Falei com segurança: eu quero levar essa Bíblia para o meu pai. Ele falou assim: pode ir. Eu subi naquelas escadas, enfermeiros olhando. E eu fui subindo. Cheguei lá no último andar, na ala psiquiátrica. Irmãos, tem uma grade. Quando eu cheguei na grade, meu pai, na minha direção: o que você está fazendo aqui, minha filha? Eu falei: vim trazer a Bíblia para você. A enfermeira abriu a porta, pegou a Bíblia para ele, eu fui embora. Como que isso pode acontecer? Quando o povo se reúne, quando o povo se junta e se humilha na presença de Deus, o rei estende o cetro de ouro e livramento e socorro chega. Se tu precisa de livramento na tua casa, receba hoje. Se tu precisa de livramento na tua saúde, receba hoje. Se tu precisa de livramento no teu casamento, receba hoje. Aproveita que tu já está na presença dele. Aproveita que tu já está na presença do rei. Ele já estendeu a mão para ti. Faz o teu pedido. Faz o teu pedido, irmão. Faz o teu pedido, igreja. Faz o teu pedido. O Espírito Santo de Deus me impulsiona esta noite dizendo: faz o teu pedido. Tu já está na presença do rei. Ele já permitiu tu entrar no santuário. Tu já entrou no santo dos santos. Não fica oportunidade. Peça o teu rei. E o que acontece? Chegou o livramento, no dia 13 de
E o povo judeu, para a honra e glória do nome do Senhor, não foi exterminado. Aleluia. E aquele que preparou a forca, ele preparou para ele mesmo. Porque no dia seguinte, aqueles que estavam planejando o extermínio do povo judeu, eles que foram exterminados. É interessante que no livro nós não vemos de forma explícita o nome de Deus aparecer. Mas em toda a história, desde o início até o fim, nós conseguimos ver a mão do Senhor. O Senhor passeando nas entrelinhas, quando Ele coloca um homem na vida daquela menina órfã, quando aquela rainha Vasti recusa entrar na presença do rei. Tudo isso já era o mover do Senhor. Tudo isso já era um trabalhar de Deus na vida do seu povo. Agora eu te pergunto, qual é o despertar que tu precisa? Meu Deus. Porque Ana precisava despertar, porque ela queria gerar. E um dia ela despertou, se levantou. Qual é o despertar que tu precisa? Abigail precisava se despertar como esposa. Um dia ela se despertou e entrou na presença de Davi. Aqueles homens pegaram seu amigo e levaram, tiraram o telhado e colocaram diante de Deus. Qual é o despertar que tu precisa? Será que é na vida do teu filho? Será que é no teu casamento? Será que o despertar que precisa vir do teu interior é na tua finança? Será que é no teu íntimo? Que nesta noite você receba o despertar do Senhor. Eu creio que nenhum dos irmãos aqui perderam a oportunidade. Eu creio que os irmãos aqui hoje saíram com suas vitórias. Porque o Rei dos Reis já estendeu o cetro para a nossa direção. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.